Olá, chega mais próximo, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é bem-vinda em nossa vida. É o pão de Deus que é a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus hoje? Desde já agradeço. Quem é inscrito, quem não é inscrito, eu agradeço do mesmo jeito. Vamos lá abrir a Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. A gente vai saber o que é pecado de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né? O que é pecado? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, que o pecado é a transgressão da lei, certo? Então, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus, certo? É a transgressão da lei de Deus, que é o 10º mandamento. Então, isso é fundamental, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, as pessoas questionar, dizer que a lei de Deus foi abolida, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que saber o que está falando, tem que ter noção do que está falando, tem que ter conhecimento, né? Porque as pessoas questionam, falam que a lei de Deus foi abolida, não tem mais validade, sendo que se a pessoa dizer que a lei de Deus foi abolida, então a pessoa está se considerando santa. Essa pessoa é uma santa, uma perfeita. Ela não tem pecado. Já pode ir diretamente para o céu, então. Então, de acordo com a palavra de Deus, não. Pecado é a transgressão da lei de Deus, certo? Essa que é a verdade, entendeu? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca fala que a lei de Deus foi abolida, entendeu? Porque se a humanidade, se a pessoa dizer que a lei de Deus não precisa ser guardada, então essa pessoa é santa, é perfeita. Então ela não tem pecado, né? Então, de acordo com a palavra de Deus. Aí vamos lá em Isaías capítulo 59. Isaías 59. Isaías 59, versículo de 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos salva, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O principal, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o nosso pecado faz separação entre Deus e nós, entendeu? Então, é nosso pecado é que faz separação. Iniquidade aqui na Bíblia se refere a pecado. Então, o nosso pecado fez uma separação. Depois de Adão e Eva pecaram, nossos primeiros pais, a transgressão, aí houve uma separação. Aí Jesus veio morrer por nós para que nós tivesse acesso ao Pai, mediante a Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, verso 6 fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós só vai a Deus através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Então a nossa iniquidade é que faz separação entre Deus e entre nós e vosso Deus, e nosso Deus. Que é o pecado. O pecado fez uma separação da humanidade para com Deus. Então, aí para que a humanidade tivesse acesso ao Pai, Jesus veio morrer por nós na cruz. Jesus morrendo por nós, nos deu o privilégio e nos salvou da condenação da morte eterna. Tá vendo?
Porque fala assim, o pecado nos separa de Deus. Como resultado, ele nos traz a condenação à morte. E lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, Romanos 6, Romanos 6, 23. Romanos 6, 20, Romanos 6, 23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado, nós estávamos condenados à morte eterna. Então, o salário do pecado é a morte eterna. Então, Jesus, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, através de Jesus Cristo, é que nós temos esse caminho, esse acesso à salvação e à vida eterna. Então, o pecado fez uma separação, né? E a iniquidade. Então, nossos pecados fazem a separação de Deus e Deus não ouve. Então, para Deus nos ouvir, nós temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Trilhar o caminho de Cristo, para aceitar Jesus como Salvador, né? Então, essa mensagem de hoje, que Deus abençoe, né? Que nós possamos conhecer mais a palavra de Deus e saber que o pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Então, assim, a pessoa pergunta, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo. O que é graça? Graça é a pessoa, graça é Cristo. A graça é Jesus Cristo. Então, Jesus veio morrer por nós. Jesus veio morrer por nós por que motivo? Por quê? Né? Então, existe o porquê. O nosso pecado. Jesus morreu por nossos pecados. O que é pecado? A transgressão da lei. Então, Jesus veio morrer por nossos pecados, a nossa transgressão da lei de Deus. Tá? Então, que Deus abençoe. Você compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer essas mensagens maravilhosas, que é da graça de Deus, que é da palavra de Deus. Um grande abraço. E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal e dá um sininho, um toque, em nome de Jesus Cristo. Amém.